Olá pessoal, tudo bem com vocês? E a família, tudo bem? Estamos aqui gravando mais um episódio do nosso Pode Cadu, pode ou não pode? E hoje eu vou com muita alegria pedir a você que participe, que interaja com a gente, segue lá o nosso canal no YouTube, Pode Cadu, nosso Instagram, Pode Cadu Oficial. E hoje vamos receber uma pessoa aqui super iluminada, uma pessoa que vem apresentar para a gente temas de relevância social. Você vai conhecer em detalhes o nosso convidado. Ele é casado, pai de 2 filhos, tem 5 irmãos, 4 irmãos na verdade, histórias de família que ele vai apresentar aqui para a gente super fantásticas, e é um grande empreendedor na área de transformação de águas. Assim como Jesus transformou a água em vinho, ele transforma água ruim em água boa. Então a gente vai aqui conversar com uma pessoa que tem uma empresa chamada de Lojão dos Filtros, E você vai conhecer essa pessoa com detalhes agora. Ele é Demontier Linhares, jovem, Eu vou chamar de jovem porque é aparência totalmente nova. Ele vai apresentar quem ele é, o que é que ele faz e a sua caminhada de vida. Sempre naquele formato, começando por família, vamos falar sobre fé e vamos entrar no tema que é tratamento de água. Tratamento de água para os condomínios, para associações, para municípios, enfim. Onde tem água, ele trata a água para que nós tenhamos qualidade na água que utilizamos. Então, vou conversar agora com o nosso grande Demontier Linhares, ele que também é romeiro e nos dá a alegria aqui de conversar conosco no nosso 8º episódio do Pode Cadu, pode ou não pode? Seja bem-vindo, Demontier. Obrigado, pessoal. Prazer imenso estar aqui nesse podcast, aqui no Pode Cadu. É um momento de grande relevância, Até porque são temas bastante importantes para a condução do nosso dia a dia, que é um desafio diário, Nós temos as nossas famílias, temos as nossas empresas, as nossas atividades, e temos que estar sempre nos fortificando com Deus para que a gente possa superar todos os desafios do nosso dia a dia. Verdade. Demontier, quantos anos você tem? Qual a idade do Demontier? Demontier é casado, é pai? Conte aí sua história e apresente aos nossos telespectadores. Meu nome é Demontier Linhares, conforme você falou. Francisco Demontier Gomes Linhares. Pois é. E tá aqui, o São Francisco está aqui com a gente. Exatamente. O homem é Francisco também. Todo mundo me conhece pelo Demontier Linhares, da Loja dos Filtros, E todo mundo fala Demon pra cá, Demon pra lá, Na Romaria também, todo mundo me chama de Demon. Tenho 54 anos, sou de 1970. E casado há 23 anos com a Viviane Benevides Linhares, pai de 2 filhos, a Maria Helena, de 19 anos, e o Matheus, que vai completar agora 12 anos em dezembro, no dia 18 de dezembro. 2 filhos maravilhosos, a Maria Helena na faculdade fazendo arquitetura, e o Mateuzinho no 6º ano, também um menino muito, muito correto, cumpre com as obrigaçõezinhas dele no colégio, só notas boas, tudo direitinho, graças a Deus. Excelente. E Demon, vou te chamar de Demon. Muita gente lhe chama assim, vou lhe chamar também. Pode chamar, tem que chamar Demon mesmo. Demon, no seu convívio diário com a sua família, também no seu trabalho, na sua atividade profissional, lá na Loja dos Filtros, como é que você faz para conciliar o seu tempo como pai, como esposo, para dar o exemplo dentro de casa? Como é que você vai para conciliar com o trabalho? E como você tem passado isso para os seus filhos? Como é que você sintoniza isso, a sua agenda? Eu tenho a certeza que hoje os empresários eles têm que entender que para que a pessoa consiga conciliar todas essas variantes do dia a dia, a gente tem que acreditar nas pessoas, entendeu? Então, o que é que eu faço? Eu acredito no potencial dos meus colaboradores, entendeu? Então, eu consigo delegar
para que a empresa ela caminhe com as próprias pernas e eu consiga dar a atenção que a minha família merece, entendeu? Exato. Porque é muito importante a presença dos pais, literalmente dentro de casa. Quando eu falo literalmente mesmo, é olhando para os filhos. Presencialmente. Exatamente. Porque hoje em dia, o que você ensina dentro de casa, o filho tem que levar para fora de casa. E se a gente for parar para ver, os filhos passam pouco tempo ao lado dos pais. Ele sai de manhãzinha e vai para o colégio. Muitas vezes fica no integral. Então, é isso que eu estou dizendo. E quando ele sai de casa que vai para o colégio, ele vai conviver com todos os amigos que estão ou do colégio ou na faculdade. E esses amigos, eles têm outros costumes. Têm suas famílias. Exatamente. Então, assim, por isso que é muito importante a presença, literalmente, dos pais dentro da família, na condução dos filhos. Entendeu? Não é só... Não, ele está no colégio, o colégio que tem a obrigação de educar. Não é assim. O pai e a mãe têm que estar dentro dessa situação. E a religião, certo? Tem que estar dentro de casa diariamente. Entendeu? Você tem que conduzir seus filhos para verem o comportamento dos pais. Porque é muito importante a palavra de Deus dentro de casa. Entendeu? Verdade. E você tem esses momentos de orações assim em família? Temos. O Demonte diário, reza Pai Nosso, Ave Maria. Como é que você faz? À noite, de manhã? Assim, como é o hábito? A nossa família, ela sempre foi uma família católica, certo? A minha mãe e meu pai muito devoto de Nossa Senhora, foi um homem que recebeu 2 graças de Nossa Senhora, por conta da saúde dele, né? Teve 2 momentos da vida dele que ele teve à beira da morte mesmo e foi agraciado com graças, era muito devoto de Nossa Senhora. Então eu sempre tive esse costume dentro de casa. Me casei com a Viviane, e a Viviane também muito católica, e a mãe dela ministra a Eucaristia. Então Sim. você imagina como é que foi a nossa... desde o nosso início do casamento. Então, a Viviane, ela me introduziu nos grupos de oração. Sim. Entendeu? E a gente, mais jovem, né, começo de casamento, o homem sempre fica um pouco mais resistente aí para os grupos de oração. Mas depois que vai, aí engrena e não quer mais sair, né? Porque vê que realmente... Aí passa até a puxar a mulher mais, Exatamente, porque quando você convive com os homens que estão na caminhada já, você vê que são pessoas normais. Eu sempre digo isso para os jovens casais que a gente orienta, né, no nosso Amari, né, que é o grupo de oração do Amari, que a gente orienta casais de 1 a 7 anos de casado. Então, assim, você vê a transformação das pessoas com esse dia a dia. E na minha casa, a gente procura... eu tenho um costume de rezar o texto diário, eu gosto de ir à missa diária, procuro encontrar no meu dia a dia sempre um espacinho, é apenas meia hora, porque a missa na semana, ela é uma missa mais rapidinha, são 30 minutos, e você se reabastece de força, de coisas positivas, de ensinamentos positivos e de estrutura para você enfrentar os problemas diários e saber como você vai conduzir os seus filhos, que hoje em dia não está fácil, né? Então, meus filhos sempre foram assim. Minha filha sempre participou dos grupos de criança, depois de adolescente. Ainda hoje, mesmo com 19 anos, na faculdade, mas também vai ao grupo de oração dela. O Mateuzinho, com 12 anos, vai aos grupos dele, dos jovens, né, de crianças e adolescentes. E é assim, todo tempo com a gente dentro da missa. Excelente, excelente, realmente um grande exemplo, e eu pego isso muito para mim também. Eu que sou pai recentemente, né, meu filho está com 1 ano e 5 meses, então eu tenho buscado fazer justamente isso que você falou, tá sempre presente. Ontem mesmo nós fizemos orações em família, e isso fortalece a gente, e lhe parabenizo pela forma de viver em família, por buscar a Deus nas missas diárias, né, no terço. E tem um ditado, Demon, que é muito conhecido, né, que as pessoas falam, quem não é visto não é lembrado. Então, significa que quem é visto
é lembrado. Então, se a gente está indo lá ver Jesus todo dia, na missa diária, a gente também vai ser lembrado, né? Então, esse ditado também serve para isso, né? Claro. Quem é visto é lembrado. Então, eu lhe parabenizo por essa atitude e serve aí de exemplo para todas as famílias. Demon, falando um pouco sobre os seus pais, né? Você falou aí do seu pai, que teve graças, né? Encontros com Nossa Senhora, na recuperação da saúde dele. E seu pai e sua mãe, como é que foi a criação deles para você, né? Uhum. Quantos irmãos você tem? Como é que veio o Demontier da família originária dele? Porque assim, eu costumo muito comentar com as pessoas, a família a gente não escolhe, é Deus que coloca a gente lá, né? A gente nasceu e é graça divina, né? Então a nossa família é Deus que escolhe, a gente tem que saber viver na família. Então, como é que foi a sua criação com seus pais e seus irmãos? Cadu, a história do meu pai e da minha mãe é uma história muito bonita, sabe? Porque o meu pai, ele foi casado, teve 3 filhos e ficou viúvo. Entendi. Entendeu? Já com 3 filhos. Já. E os filhos com quantos anos, assim? Novinhos? Não. Eu acho que, se não me falha a memória, os meus 3 irmãos, por parte de pai, são 2 homens e uma mulher. O mais velho tinha, eu acho que na faixa de uns 12 anos, quando ficaram órfãos de mãe. Órfãos. Se não fosse em torno de 12 a 15 anos, aí a minha irmã do meio, com uns 12, 11, e o meu mais novo, mais ou menos uns 10 anos, eu acredito. Entendi. Que seja mais ou menos essa nessa faixa etária. Exato. Aí o papai era funcionário do Correio, certo? Entendi. E conheceu a minha mãe, depois que ficou viúvo, e logo casou. Final da década de 60. Entendi. Isso. Casou com a minha mãe, e eles moravam na Vila Ernestina, na Dom Manuel, ali, casa número 5. Entendi. Minha mãe veio de Aracoiaba, no interior. Aracoiaba, pertinho ali de Mombaça, Isso. Iguatu. E veio procurar estudar aqui e trabalhar, né? Sim. E conheceu o papai, casou, e em 1969 nasceu o Ervan Suê, que é o meu irmão, por parte de pai e mãe. Entendi. Do segundo casamento, Exatamente. após seu pai ficar viúvo. Exato. E depois de 70 eu nasci. Entendi. Nesse momento do nascimento do meu irmão, o papai já estava iniciando a trajetória dele vendendo filtro de barro. Entendi. Filtros, né? Aqueles filtros nas casas do sertão, que até hoje a gente encontra. Então, assim, o meu pai, no final da década de 60, ele fundou a loja dos filtros com a mamãe, os dois trabalhando, né? A mamãe sempre ao lado dele. Sim. Nunca saiu do lado dele. Dando aquele apoio necessário. Os dois trabalhando 24 horas por dia. Porque quando o papai iniciou o trabalho vendendo filtro, ele não saiu dos Correios. Entendi. Ele ficava trabalhando de manhã e de tarde vendendo filtro, e à noite ele ia pro Correio. Entendi. Foram muitos anos assim. Tinha essa flexibilização para ir à noite, né? Ele Correios. pediu. Era tipo um separatista, não me lembro como é que era o nome dessa função lá no Correio, né? Sim, então, ele para organizar lá o material e conseguia fazer o serviço à noite. Exato, de madrugada. E à noite, ele, de manhã, começo da manhã, ele já ia em casa trocar de roupa e saía para vender filtro. Entendi. Porta a porta. Entendi. Depois foi que ele abriu a loja dos filtros, aí tivemos a loja da Matriz, na Santos Dumont, tivemos a loja do Centro, ele chegou a abrir uma loja no Piauí, em Teresina, entendeu? E assim, foi um empreendedor de fato, entendeu? Hoje a empresa tem em torno de faz 57 anos, agora no final do ano, em dezembro, e eu estou tocando a empresa de uma maneira sempre procurando modernizar, né? E assim, cada hoje já não vende os potes, né? Digamos assim, os filtros daquela época, né? Exato. É outra geração, né? Mais moderna. Exatamente. A gente vai já falar sobre isso, pessoal. Fique ligado aí que o tema aqui é interessante. Então, assim, o papai e a mamãe, eles foram pessoas que sempre eles tiveram a vontade de vencer. Sim. Entendeu? A mamãe é viva, tem 83 anos, não para um minuto, dirige, participa de entidades. Eles dois sempre participaram de entidades do CDL,
A minha mãe foi presidente da ALF por 3 gestões, se não me falha a memória. Foi vice-presidente da FACIC, Federação da Indústria e Comércio da Agricultura do Estado do Ceará. O meu pai sempre apoiou a mamãe em todos os desafios que ela... As missões, que ela buscava, né? Toda a vida. E assim, isso é o que a gente encontra num seio familiar equilibrado, é exatamente isso, né? Porque tem aquele ditado, filho de peixe, peixinho né? Então, verdade. Assim, como eu passei a vida toda vendo o meu pai apostando no desenvolvimento pessoal e profissional da minha mãe, a minha trajetória no meu casamento com a Viviane é do mesmo jeito. A Vika é uma executiva há 25 anos, está na área têxtil, hoje é diretora de uma têxtil aqui, então está super bem, crescendo cada vez mais, entendeu? Então, se não fosse assim, né, se o marido não tivesse sempre apoiando a esposa, certo? Buscando que ela alcance todos os objetivos que ela almeja, né? Exato. E ela, da mesma forma, dando suporte para que, no meu caso, que sou empresário, dê continuidade. Possa também se desenvolver. Exatamente. Porque exatamente a função é essa mesmo. Entendeu? Entendi. E você me falou, Demontier, ainda nesse assunto de família e de fé, aqui na nossa conversa, antes de iniciarmos aqui o podcast, você me falou que seu pai faleceu e você também perdeu 2 irmãos. Eu lhe pergunto o seguinte, essa experiência, né, de perder o pai, perder irmãos, como você vivenciou isso? Porque, assim, eu vejo que isso marca muito, né? A vida das pessoas que perdem entes queridos e principalmente entes que são de primeiro grau, né? Como irmão, como pai. Como isso marca você, né, na sua vida atual e como você utiliza isso para, digamos assim, fazer a sua caminhada, porque o natural é que os pais vão antes dos filhos. Isso. Né? Então você tem filhos e às vezes você se pega pensando em alguma coisa assim. Como isso marca a sua vida, esses fatos, né? 3 fatos aí que acontecem, que tem de vivência. Cadu, assim, eu vou lhe dizer um negócio. Quando a gente perdeu o Ervansuê, que era o meu irmão legítimo, né? Pai de pai e mãe. Sim. Assim, é impressionante como a gente sempre escuta o ditado que Deus sempre leva primeiro os melhores, né? E o Ervansuê era aquele filho 100% presente dentro de casa. Sim. Era um filho muito responsável, um filho muito aplicado na escola, sempre foi, entendeu? Sempre melhor aluno, muito comunicativo. Ele gostava de cantar, gostava de tocar violão, gostava de teclado. Era um cara, assim, diferenciado, entendeu? Entendi. Onde ele chegava, ele transbordava alegria, amizades. Então, assim, a partida do Ervansuê foi muito abrupta, né? Ele vinha voltando para casa, a mamãe tinha se tornado presidente da Casa da Amizade. Casa da Amizade é uma ala feminina do Rotary Internacional. Certo. E a mamãe foi eleita presidente, eu estava viajando a trabalho, e eu não pude ir para a solenidade, e ele foi com a Viviane. Na época era minha namorada, né? Sim. E eles... 30 anos, né, que você falou já de relacionamento com a Viviane. Namoro, noivado e casamento, já estou há 30 anos com a Viviane. Aí ele foi deixar a Viviane em casa e pegou o Antônio Salles sentido a nossa casa. Ele morava na Lagoa Redonda, numa casa que nós tínhamos lá. E na hora que ele cruzou a Antônio Salles com a Vigílio Távora, um cara avançou a preferencial e pegou ele no carro e ele faleceu na hora. Foi mesmo ali naquele... No onde cruzamento. hoje é o Pão de Açúcar. Exato. Entendi. Antigamente era até uma Caixa Econômica, naquela esquina. Uhum. Rapaz, assim, olha, eu acho, não, eu tenho certeza, se não fosse Deus na vida dos meus pais, tinha sido... Eu não sei como é que tinha superado a perda do Ervansuê, não. Porque, o seu pai ainda era vivo, então. O papai morreu só há 10 anos. O Ervansuê morreu há 20... vai fazer 30 anos. Ano que vem faz 30 anos que ele morreu. Entendi. Então, assim, como meus pais sempre foram muito católicos, isso ajudou muito a superar, porque o Ervansuê era aquele filho que não era um filho, era um conselheiro, literalmente. O meu pai e minha mãe não tomavam nenhuma decisão se não perguntasse ao Ervansuê.
O Evansuê já Era o líder de família. Era o líder da família. Aham. Era o líder da família. Ele conduzia a nossa família no sentido literal da palavra. Apesar da idade, Apesar né? da Novo, idade. Né? Ele já administrava a empresa, ele sempre foi empreendedor. Com 18 anos ele já abriu a primeira empresa dele, que era uma empresa de informática. Pra você ter ideia, na época, a informática era muito... Era engateando. E no final da década de 80, em 87, ele já empreendeu, abrindo a Network Processamento de Dados. Era uma empresinha que ficava no segundo andar da loja dos filtros, ali na Santos Dumont, com o Rodrigo Júnior, e ele fazendo aquelas etiquetas para mala direta. E assim ele empreendeu, aí foi para dentro da loja dos filtros, ajudando. Eu era funcionário do Banco General Motors, que era uma subsidiária da General Motors, e fui morar em Teresina, era como se fosse um representante de distrito na época, que chamavam. A gente tocava lá as áreas do Banco GM. Sim. Também eu sempre gostei de desafios, né? E fui trabalhar na GM para depois voltar para dentro da loja dos filtros com conhecimento de uma empresa grande, né? Mas aí o Evansuê faleceu e o meu pai pediu para eu voltar, e eu voltei de Teresina para Fortaleza e fui tocar o barco lá com ele na loja dos filtros. Entendeu? Entendi. Então, assim, realmente, você ter a perda de um filho não é fácil, entendeu? Eu mesmo que passei por isso, vi como foi difícil para os meus pais, eu peço a Deus que eu não passe pela dor que os meus pais passaram. E assim, se você tiver a oportunidade um dia de conhecer a minha mãe, sim, você não diz que ela perdeu um filho. Ela vive 24 horas por dia intensamente. Eu, hoje em dia, é como se eu tivesse um adolescente dentro de casa. Uhum. Eu tenho que ficar puxando o freio de mão, porque ela não quer parar. E a sua mãe mora com você? A mamãe, ela passou agora 6 anos morando em Portugal. Uhum. Quando o papai faleceu, ela começou a viajar e viajava. Ocupar a mente, né, com algumas coisas. E ela, depois de vários países que ela foi passando, ela parou em Portugal e disse: meu filho, eu vou morar em Portugal. E foi para Lisboa. Sim. Entendeu? E passou agora esses últimos 6 anos morando em Lisboa e voltou para o Brasil no começo do ano agora de 2024, sozinha, esse período todinho morando sozinha. Foi mesmo. Viajava sozinha. Então, como eu estou lhe falando, não para não. E aí disposta. Voltou agora para Fortaleza, desde janeiro está aqui, e não para não. É cantando, vai cantar e vai dançar e vai não sei para onde. É uma alegria. Onde ela chega. É um exemplo, né? Exemplo de vida. Exatamente. É um exemplo de que, por mais que você perca, foi o caso dela, perdeu o filho, que era aquele filho que ficava 24 horas do lado dela, né? Ela ainda encontrou a razão de vida, né? Verdade. Muita fé. Muita fé. Muita fé. E eu até abri aqui a Bíblia hoje, aleatoriamente, e diz o seguinte aqui nos Salmos, né? O Salmo: Deus é a nossa força, glória ao poder de Deus e agradecimento pela saúde. Tudo que a sua mãe tem, viu? Total. Ela não para, não. Saúde dessa aí com 83 anos e força e muita... E mostrando que Deus é que tá lá sustentando, né? A rocha. Ela é muito... Ela não para. Você... Maravilha. É muito bom você ver o exemplo dela, sabe? Entendi. Assim, vou ter o prazer de conhecê-la. Vai. Qualquer dia, se você chamar pro pôr de Cadu aqui, ela vem na hora. Beleza. E tem muita experiência de vida para contar aqui pra gente. E eu penso muito assim, Demon, eu penso que existe hoje na sociedade em que vivemos um certo desprezo pelos idosos, né? Acha que o idoso, não tem mais capacidade de trabalhar, não tem mais capacidade de fazer nada. A gente tem observado muito isso, inclusive muitos asilos de idosos sendo criados, né? Porque as famílias hoje já não tem mais aquele sentimento de cuidar, infelizmente, aí prefere botar no asilo, que também tem muitos asilos muito bons que recebem bem. Mas assim, eu noto que tem tanta gente boa com idade avançada, né? Como a sua mãe de 83, outras pessoas com 75, 70, e que são tão úteis para prestar os seus serviços, né? Como conselheiro, enfim,
como visão de vida mesmo. Fazendo uma série de atividades, né? E eu noto que não são aproveitadas, sabe? E aí você tá dizendo aí pra gente trazer ela aqui, eu vou ter esse prazer de trazê-la aqui, porque a gente precisa de pessoas que nos ensinem, né? Referências, né? Nas nossas vidas. E eu noto que isso está sendo muito afastado, né? A gente tem que ter essas referências, que são fundamentais, cara, né? Nossa referência maior, Jesus Cristo, né? E nós somos a descendência dele. Então, pessoa que tem 83 anos de vida, será que tem muita coisa a ensinar? Né? Com certeza ela tem. Então, eu sou muito assim, defensor disso, sabe? De utilizarmos, de darmos oportunidades para as pessoas que têm mais idade. Né? Inclusive a pirâmide está mudando e está tendo mais idosos, então é o momento de utilizarmos eles, né? Eles, para que eles possam ser exemplos para nós que temos média idade e para os nossos filhos, netos e assim por diante. É verdade. A gente tem que encontrar um tempinho mais para eles no nosso dia a dia. Eu mesmo, às vezes quando me percebo, eu passo alguns dias sem ir visitar a mamãe e vixe, rapaz, quando eu me toco, eu digo, rapaz, faz tempo que eu... Tem que ir lá tomar a benção. Porque o corre-corre da gente a vida da gente está uma correria grande, né? Tem hora que a gente tem que desacelerar, né? Tem hora que a gente tem que desacelerar. Teve inclusive uma reunião nossa agora do Amari, eu também estou no Amari, fui convidado agora para ser animador do A118, lá do C20, né? O C20 que é coordenado pelo Ricardo Ramos e a Renata. Finíssimo, casal maravilhoso. Maravilhoso, que foi nosso coordenador também do SCC, do Encontro de Casais com Cristo, lá da São Vicente de Paulo. E aí, a nossa reunião passada foi na casa do Carlos Abdias, que é do nosso A18. Ele e a esposa, agora eu esqueci o nome da esposa dele, mas depois eu lembro. E aí o tema foi esse, desacelerar. Porque senão as coisas passam, as pessoas mais importantes da nossa vida estão aí, estão com a gente, e se a gente não aproveitar, daqui a pouco passa e foi, né? Então a gente tem que ter essa consciência, né? De desacelerar. A questão, sabe o que é, Cadu? Porque assim, ó, os escolhidos, eles têm que entender que tem um porquê. Um para quê e um porquê. Então assim, você tem que entender que você hoje está no Amari, porque você foi escolhido, você tem aquele seu papel. Verdade. Entendeu? Então, assim, se dentro dos nossos grupos de oração acontecem os problemas, você imagina quem não está dentro deles. É verdade. E assim, quando a gente se doa para conduzir esses poucos casais que estão ao nosso lado, a gente se esforça para conduzir a vida deles e não deixar a nossa família de lado. Porque esse aqui é o desafio. Verdade. Porque o que você falou é exatamente isso. Às vezes você tem que desacelerar. Ou seja, você percebe que eles precisam da gente, porque o que acontece é o seguinte, eles buscam na gente o que eles não têm dentro de casa. Por incrível que pareça. Quando você vai conhecer, por exemplo, lá no Amari, a gente tem casos de amarianos nossos que os pais são separados, que ele vê o quê dentro de casa? Que o casamento não dá certo. É verdade. Então eles passam a não acreditar, né? Eles buscam ao Amari para exatamente trazer para dentro da família deles a consolidação do casamento deles. Verdade. Então por isso que nós temos a responsabilidade de ser o espelho para eles. É verdade, certeza. Inclusive, falando do Ricardo e da Renata, que para mim são grandes modelos de família, né, de casal. 3 filhos, né? 3 filhos. Eles falam 5, né? Que tem 2 no céu, que ela perdeu 2 na gravidez e tal. Então, 3 filhos vivos, né, aqui na Terra. E uma vez eu comentei com a minha esposa, que a gente foi lá, agora mesmo, na nossa romaria, vocês saberem aqui, o Demon também é romeiro, a gente caminha junto pela estrada aí da fé, né, para Fortaleza, para Canindé. E nesse ano, é o segundo ano que eu vou com o Ricardo de carona, que minha esposa não pôde me deixar, e aí eu vou com o Ricardo, que a gente mora ali pertinho, e aí eu vou para casa dele e a gente vai. Na primeira que eu fui com ele, Cadu, vem almoçar aqui
daqui a gente vai. Aí eu fui só, que a minha esposa não pôde ir. Mas nesse ano, ele me chamou de novo, sabe? Ele falou assim, Cadu, vem pra cá, que a gente almoça aqui. Eu falei, cara, eu vou levar a Débora, posso? E claro, aí eu fui com a Débora. Então a gente almoçou lá e a gente viu toda a família reunida. Então o Ricardo tem essa prática de juntar a família, né? Os filhos, tava o sogro, tava a sogra, a dona Norma, o seu Valdir, estavam lá. Então assim, eu tenho isso como exemplo para fazer na minha família. Porque o meu avô materno era muito assim, de reunir a família, e era do sertão, lá das Flores, lá no Ipu, um distritozinho. E ele sempre fazia festas, e quando era festa, era outros eventos, sempre juntava a família. Ele dava um jeito de juntar. Aí matava um boi, matava um carneiro e fazia aquela festa. Então ele sempre teve isso. E depois que meu avô faleceu, isso esfriou. E eu gosto muito disso. Então eu vejo no Ricardo e na Renata também esse exemplo para que eu possa voltar a fazer isso com a minha família. Juntar a minha família, não só a minha esposa, meu filho, outros filhos que com fé em Deus, Deus vai nos dar, e Nossa Senhora, mas minha família de tios, de primos, de pais, de todo mundo, que com isso certeza. É fundamental. Então, o exemplo que você está falando. Estou vendo lá um casal que é nosso coordenador. Na minha casa, diariamente, pelo menos uma refeição, nós fazemos, nós 4, e é uma comédia, bicho. Você ri, demais. Você brinca, porque a Maria Helena tá na faculdade, né? Tá namorando, sério, um rapaz aí fazendo medicina, aí já tem um papo sobre aquele assunto. Aí o Matheus com 12 escuta, aí vai contar as coisas dele, né, particular da escola, é uma paquera, um negócio. Rapaz, então, para você ver como você... Uma coisa dessa que você tinha, que a gente tinha quando era garoto, né? A gente tá trazendo isso de novo para dentro da casa da gente e se transforma numa coisa tão importante. Uma coisa que pra gente era tão natural assim, de acontecer, né? Exato. Mas é isso, Cadu. Se a gente não estiver fortificando essas coisas tradicionais da vida, o que é tradicional passa a ser banal. Verdade. E a família é a base, então a gente tem que fortalecer a família. É isso mesmo. Meu irmão, vamos entrar agora no tema para você falar sobre a sua atividade profissional, sobre a loja dos filtros, sua experiência aí. Como você falou, a loja tem 57 anos, começou com seu pai, passou para você e você administra hoje aí a loja dos filtros. Eu lhe pergunto, qual o principal serviço que a loja dos filtros oferece, né? Como é o serviço, para quem é o serviço e a sua condução na empresa. Quantos funcionários tem? Como é que você conduz essa equipe que trabalha com você? Bem, a loja dos filtros começou, conforme eu já falei, vendendo fio de barro, né? Certo. E nós fomos pioneiros aqui em Fortaleza e o meu pai começou essa trajetória, abriu a primeira loja na Santos Dumont Rodrigues Júnior, depois abriu a loja da Barão do Rio Branco, tivemos a loja na Santos Dumont, quase esquina com a Vigílio Távora, e assim ele foi crescendo, né, no mercado com filtros residenciais. Certo. Que são aqueles filtros de parede, purificadores. Sim, né? Sei. E como com o pioneirismo, a loja dos filtros crescendo, o papai também começou a ser convidado a trabalhar com muitas representações comerciais. E com isso, as indústrias de São Paulo convidavam ele para vender dentro da loja dos filtros os artigos de presente. Tudo que for de louça, prataria, até lustres, a loja dos filtros vendia. Tanto é que teve uma época que era a loja dos filtros, a loja dos presentes. Na década de 80, um casamento ia acontecer, vai lá na loja dos filtros, compra um faqueiro, sabe? Entendi. O cara ia decorar um apartamento, vai lá na loja dos filtros, que tem tudo lá para você decorar seu apartamento. A coisa foi caminhando, né? Conforme eu lhe falei, eu fui trabalhar no Banco GM, o meu irmão cuidando da loja dos filtros. E quando o meu irmão faleceu, que eu vim para dentro da empresa, certo? Eu comecei a conhecer a linha industrial de tratamento de água. Sim. A linha industrial são filtros de capacidades de filtração maiores. Certo? Sim. As indústrias, elas
elas dentro das indústrias, elas têm várias áreas, né? Caldeiras, né? A cozinha industrial, toda indústria tem que ter o refeitório. A copa, né? Exatamente. Então, você, dentro do tratamento de água, você tem vários segmentos e vários equipamentos que vão lhe trazer a água necessária para aquele tipo de uso. Certo. Aí eu comecei a conhecer esse segmento, né? E o segmento de indústria, ele começou a se ampliar dentro da loja dos filtros. Então, assim, chegou ao ponto de a empresa estava mais voltada para a indústria do que para o domiciliar. Para o residencial. Entendi. E aí eu fui me apaixonando pelo segmento industrial. Fui conhecendo os equipamentos, conhecendo as aplicações dos equipamentos e depois de já estar presente nas empresas, nas grandes indústrias aqui do estado do Ceará, como o Grupo M. Dias Branco, a maioria das empresas da área têxtil, laboratórios, todos os segmentos, calçadista, né? Uhum. E já em Sobral, em Russas, já em Juazeiro, Iguatu. Então eu já estava... Expandiu para o estado. Exatamente. Já estava de uma hora para outra, já estava dentro do carro e fazendo essa prospecção, instalações e manutenção. E aí, com o decorrer do tempo, surgiu uma necessidade de um diretor técnico de uma indústria em um condomínio que ele morava, certo? A gente tinha implantado um sistema de tratamento de água imenso, muito complexo, numa indústria do Grupo M. Dias Branco, que é a GME. A fábrica de margarina do Grupo M. Dias Branco fica ali no Vicente Pinzon, né, no Morro de Santa Terezinha. Certo. E ali nós implantamos uma dezena de equipamentos. Tinham sistemas de osmose reversa, que é o dessalinizador, tinha sistemas de abrandamento, que é para deixar a água leve, sem dureza, que a gente chama até água mole, né, porque ela fica super límpida e é bem leve. Entendi. Aí tinha água mole é bom o nome. Tinha sistemas de carvão ativado, né, que elimina o cloro da água para caldeiras, né? Tinha sistemas de ultravioleta para eliminar 100%, esterilizava, eliminava 100% das bactérias. Certo. Lá no processo, né, de fabricação. Então, esse diretor industrial disse: rapaz, de Montier, o meu prédio lá está com água marrom. O pessoal chama capa rosa. Capa rosa, que é o ferro, né? Aí eu disse: sim, mas eu não estou entendendo. Ele disse: rapaz, se tu tirou o ferro aqui da GME, por que tu não tira lá o ferro do meu condomínio? Positivo. Aí eu vou lá. Aí nessa aplicação surgiu o Prédio Saudável. Que é um projeto de vocês. É um projeto nosso. Prédio Saudável. Que esse projeto ele já vai com quase 20 anos. Certo? Ou seja, o Prédio Saudável é o prédio que você mora, certo? E você tem água tratada em todas as torneiras do seu apartamento e do prédio como um todo. Inclusive, para beber, dá para beber? Você pega a torneira, que você escova os dentes ali, você abre a torneira e bebe água potável. Excelente. E aí, essa ideia foi crescendo, entendeu? E foi de boca em boca, e acabou que a própria Idibra, né, que é a construtora do Grupo M. Dias Branco, implantou nos prédios dela, né? E aí a coisa foi começando, e hoje a Loja dos Filtros tem a parceria com as grandes construtoras do estado do Ceará, quase que a totalidade delas. Nós temos os prédios saudáveis na Diagonal, na Mota Machado, na J. Simões, na BSPA. A BSPA é uma das parceiras nossas aí com as torres comerciais dela com água tratada. Nós temos a Serrolim Engenharia, também com vários prédios com água tratada pela Loja dos Filtros, inclusive os prédios médicos, né? Sim. Que são os prédios bem voltados para os médicos que botam os consultórios dele. Torre São Mateus. Torre São Mateus é nossa, o Uno é nosso. Também. A Santo Amaro, que é ali em frente à Assembleia. Em frente à Assembleia, o prédio lá é 100% água tratada pela nossa empresa, com laboratórios. Então, assim,
A loja dos filtros, ela se especializou em tratamento de água. Sim. Não importa qual seja a atividade que você vai exercer com aquela água. Nós deixamos a água potável, entendeu? E assim nós crescemos com a tecnologia de dessalinização. Hoje nós temos mais de 40 prédios na beira-mar com água dessalinizada, porque a água da beira-mar ali ela fica muito salgada, né? Sim. E os prédios, eles começaram a ter a necessidade de implantar os sistemas de dessalinização. E nós nos especializamos nisso, né? Hoje nós temos, inclusive, uma planta com 12 mil litros de água por hora, dessalinizada, água do mar, entendeu? Com... Tecnologia que a turma fala muito de Israel, né? Realmente é uma tecnologia que foi desenvolvida, né, pelos israelenses, mas que aqui em Fortaleza... O cearense aperfeiçoou tudo, cara. Eu não digo que a gente... cria coisa nova, viu? Na realidade é o seguinte, o cearense, ele é muito empreendedor, né? É verdade. E assim, eu não vou mentir para você que atualmente é um desafio muito grande para você atuar com dessalinização. Para você ter ideia, nós estamos implantando agora, no momento, nós estamos implantando 5 plantas de dessalinização, atual agora, nesse momento, entendeu? Entendi. E é desafiador. Nós estamos implantando um condomínio no Fortim, que vai ter água 100% dessalinizada. É um condomínio da Diagonal, Sim. o Eco. A Entendi. Diagonal entregando o condomínio, um condomínio de alto luxo, umas casas magníficas. E os usuários daquele condomínio, né, vão chegar nas férias, Réveillon, nos finais de semana e vão encontrar um condomínio com água 100% potável. Excelente. E me diga um negócio, né, Montier? Ali pelo Eusébio, Cidade Alfa, grandes condomínios que estão indo para lá, chegou já lá a loja dos filtros? Nós temos já muitas casas nos condomínios lá do Eusébio. Nós temos um laboratório com a água tratada pela loja dos filtros lá do Eusébio, que é uma das empresas do grupo Pague Menos, né? Sim. A Pague Menos é nossa cliente, né? Nós temos algumas máquinas implantadas para eles, né? E assim a gente vai utilizando desse network da loja dos filtros e vai crescendo aí, né? Excelente. Mercado. Outros estados já tem ou ainda não? Tá no Ceará? Cadu, eu tenho plantas implantadas em Pernambuco, no Recife, tenho em Alagoas, Maceió, tenho em Salvador. Eu comecei lá em São Luís e puxei o freio de mão, porque assim, Cadu, eu sou só, né? Os meus irmãos, por parte de pai, foram outros negócios. E o meu irmão faleceu muito cedo, né? E eu fiquei sozinho na loja dos filtros, entendeu? Entendi. Então eu não consigo dar conta de... tem que ter dar o passo do tamanho da perna, né? Exatamente. Entendeu? Verdade. E assim, o tratamento de água, ele é muito específico, sabe? É uma mão de obra bem específica, não é fácil bem você qualificada, né? Tem que fazer trabalho de qualificação, né, da mão de obra. Exatamente. Entendi. E quantos funcionários você tem hoje lá? Hoje eu tenho 7 funcionários. 7 funcionários. Entendi. A gente criou eu criei um modelo de gestão lá na empresa que ele é um modelo que o meu funcionário, ele administra a empresa por mim. Legal. Como você falou no começo, né? Você delega muitas funções, né? Para o seu funcionário, pra você poder até, inclusive, cuidar da família, né? Entendi. Exatamente. Interessante. É literalmente como eu estou lhe falando, sabe? Entendi. Eu faço com que o meu funcionário, ele se sinta dono da empresa. Isso é fundamental. Cadu, eu costumo dizer para o meu funcionário o seguinte: você imagina uma empresa como a nossa, que administra aí mais de uma centena de prédios aqui em Fortaleza, com água tratada. Uhum. Então eu digo assim, pessoal, todo dia de manhãzinha, a loja dos filtros abre a porta, tratando a água de uma cidade. Literalmente, só se você calcular aí 100 prédios, multiplicar pela quantidade de pessoas e você vê, com certeza dá uma cidadezinha bem relativamente grande. Certeza. Nós temos cidades aqui no Ceará de 10 mil pessoas, 15 mil pessoas. Nós temos um prédio que só num prédio residencial tem 1.800 pessoas. Todo dia utilizam dessa água.
e a água lá do prédio tem ferro, a capa rosa. Então, o sistema tem que funcionar como um relógio suíço. Entendi. Aí você, pô, como é que tu consegue isso? O meu funcionário, ele tem que entender que aquele sistema de tratamento de água que está naquele prédio é dele. Exato. Entendeu? Entendi, perfeitamente. Então, ele vai, faz a manutenção semanalmente. Todos os prédios, todas as empresas, todas as torres comerciais são visitadas semanalmente pelo nosso funcionário. Entendi. Maracanãú, nós temos dezenas e dezenas de fábricas lá, temos grupos aqui tradicionais aqui em Fortaleza, que tem os nossos equipamentos, entendeu? Há décadas, entendeu? Entendi. E assim, pô, Demotia, como é que tu consegue prestar o serviço há mais de 10 anos, nunca rompeu o contrato? Não, nunca rompeu. Como é que pode? Rapaz, o meu funcionário, ele entendeu que aquele cliente ali não é cliente meu, não, é cliente dele. Exatamente. Você faz como, inclusive como está na palavra de Deus, né? Que Jesus falou que quem andava com ele eram amigos, e amigos sabem de tudo. Então você passa para os seus funcionários tudo para que eles saibam o que acontece, né? Então é a prática, inclusive, de um exemplo de Deus, né? De Jesus, que disse, vocês não são meus funcionários, vocês são meus amigos. Então você trata assim os seus funcionários para que eles cuidem daquilo como se fosse deles mesmo. Com certeza. Eu sempre digo para ele, rapaz, se tu contratar alguém para prestar um serviço na tua casa, tu já passa o dia trabalhando. Exato. Sai aqui da loja, se tu chega em casa, tu vai ver o serviço que tu contratou lá o rapaz para fazer na tua casa. Se tu chegar em casa e encontrar um serviço mal feito, o que é que tu vai achar? Vai achar ruim. Então, Exato. Você tem que entender que você está indo naquele sistema lá fazer a manutenção e alguém vai olhar o que você fez. Exatamente. Uma vez eu cheguei... E a água, né, meu amigo? É direto, né? Uma vez um romeiro amigo nosso chegou para mim e disse assim, rapaz, Demotia, eu fui lá no condomínio e eu encontrei na camisa lá do teu funcionário o nome Loja dos Filtros e o dia da semana. Eu não entendi, eu pensei que ia estar o nome do funcionário, né? Aí eu disse, não, pai, tem um dia da semana mesmo. Eu disse, rapaz, por que tem um dia da semana? Eu disse, rapaz, lá no condomínio ele não vai tratar da água do condomínio, né? Sim. A água, quando está tratada, ela não está limpa. Então ele tem que espelhar o quê? Limpeza, né? Exato. Então, que dia era que você viu lá? Não, mandei a foto para ti, era terça-feira. Então ele estava trabalhando com a farda da terça-feira. Da terça. Ou seja, ele não chegou no teu condomínio com a farda suja, nem com a farda do dia anterior, ele foi com a farda daquele dia. Do dia, tá certo. Então são organização também, são né? esses pequenos detalhes que conquistam o cliente. Com toda certeza. Porque, imagina, a água é a vida. Né? Por isso nosso corpo. Loja dos Filtros, tratando água para a vida. Tratando água para a vida, Loja dos Filtros. Inclusive aqui eu estou no Instagram da Loja dos Filtros Oficial. Então Instagram, Loja dos Filtros Oficial daqui do meu amigo Demontier Liares. Pioneira no sistema de tratamento de água. Qualidade, saúde e bem-estar. Rua Fonseca Lobo, 170, aqui em Fortaleza. Então, Demontier, parabéns. A gente vai entrar agora, Demontier, num quadro que é o Pode ou Não Pode, certo? Eu lhe faço perguntas objetivas e você também responde objetivamente, certo? Então, vamos agora, o Pode ou Não Pode aqui com o Cadu, e a gente vai fazer perguntas aqui sábias para que o Demontier possa nos apresentar as respostas. Demontier, água tratada em cidades. Cidades. Pode ou não pode? Pode. Pode. Com o seu sistema é possível. É possível. Hoje em dia a modernidade, né, ela trouxe equipamentos bem compactos, de baixo custo, inclusive custo de manutenção baixo, que atende cidade, sim. Excelente. E manutenção com relação ao serviço que você presta. Pode ou não pode instalar um equipamento e não dar manutenção? Não pode. Esse é o grande problema até de alguns empresários que não entendem que o equipamento ele precisa de manutenção, porque senão não funciona, entendeu? É como o motor de um carro. Se você tem uma água
que você tem o ferro na água, que é aquele amarelado, né? O pessoal chama de capa rosa. Sim. Aquele leito filtrante que está tirando aquele ferro, vai chegar um momento que ele satura. Aí o ferro vai passar do outro lado lá. Então, se você não tiver um acompanhamento, para saber o período certo de troca, você vai acabar tendo prejuízo lá na frente. Verdade, entendi. Tem que ter manutenção. Se não tiver manutenção, não roda. Sem manutenção, não dá. Não dá. Certo. Com relação ao funcionamento da empresa, na sua visão, pode ou não pode uma empresa somente pedir a execução do serviço sem explicar para que ele serve? Não, pode não. Inclusive, a gente até não, eu não faço nenhum contrato se o cliente não fechar comigo a manutenção. Certo. Não faço, porque eu de então repente... você não quer só vender. Não. Você tem o pré e o pós bem organizado. Exato. Eu não vou fazer uma venda de um sistema de tratamento de água para um condomínio, por exemplo. Aí daqui a 2 meses o sistema não está funcionando corretamente. Aí o morador do 10º andar manda fazer a análise da água e a água está com contaminação. Ele vai dizer o quê? Olha, eu preciso vender um sistema que não tira. Claro, não tira porque não tem manutenção. Então eu não faço mais isso. Entendi. Não adianta querer me comprar se não tiver manutenção, porque eu não vendo. Ok. Com relação à gestão, familiares dentro da gestão junto com você nas empresas, pode ou não pode? Pode. Eu, inclusive, torço muito que esse momento chegue. Mas como a minha filha está com 19 e o meu filho está com 12, né? Eu acho que vai demorar um pouco mais aí. Então não é problema, porque a gente escuta muito, né? Pessoas, eu não quero família aqui comigo na empresa. Para você, pode familiar trabalhar? Pode, Cadu, pode. Tudo depende da forma como você passa para os seus filhos, né? Isso aí. Eu acho que você tanto pode dar o parecer de que ele busque outra coisa, como você pode também trazer ele para dentro da empresa para ele se apaixonar pelo que ele faz, né? Exato. Verdade. Pessoal, conversamos aqui com o Demontier Linhares, a gente vai caminhando aqui para a conclusão, Demontier, do nosso episódio de hoje, e agradeço aos nossos telespectadores, a você que segue lá o nosso canal no YouTube, Pod Cadu, nosso Instagram, Pod Cadu Oficial, e a gente sempre busca trazer para o nosso podcast pessoas que tenham serviços relevantes, pessoas que podem contribuir com a sociedade, com as suas ações, com as suas orientações, com o seu serviço. E hoje nós conversamos aqui com o Demontier Linhares, ele que trabalha com tratamento de água para que nós tenhamos saúde. A água é saúde, a água é vida, o nosso corpo, a maior parte dele é água. Então, e assim, todos os dias na nossa vida, né? Nós saímos de casa, tomamos banho, bebemos água e etc. Fique sem água só um diazinho para você ver como é que é o negócio, né? Então, a água é fundamental e conversamos aqui com o Demontier. E para concluir, Demontier, eu peço a você que apresente para os nossos telespectadores, para os inscritos no nosso canal, a sua mensagem de fé, de esperança, uma mensagem que está no seu coração e você quer apresentar para as pessoas. Fique à vontade. O que eu passo para as pessoas é o seguinte, que o nosso dia a dia é um desafio para que a gente permaneça numa retidão, fazendo o que é o certo, transmitindo coisas boas, e que para que a gente consiga fazer isso, para que a gente consiga ser um espelho para o próximo, a gente precisa de Deus no dia a dia da gente, porque nós somos seres humanos normais, nós estamos passivos de erro. Quem não cometeu erro já na vida, entendeu? Exato. E que nunca é tarde para recomeçar, certo? Não importa qual é o período da sua vida, qual é o momento que você está passando, ou qual foi o erro que você cometeu no passado, sempre é um dia atrás do outro, e você sempre tem que entender que você pode e que você tem força. É que nem o exemplo da nossa romaria, né? A gente termina o primeiro dia de romaria, quase 8 horas de caminhada, chega todo mundo cansado, chega todo mundo muito no limite mesmo. É verdade. Aí acorda no dia seguinte,
é um se queixando de dor no joelho, outro se queixando de dor na canela, um com calo no pé, e todo mundo tá arrumadinho para ir para o dia seguinte, para o segundo trecho de caminhada. Exatamente. E você se pergunta, às vezes, por que você acorda num dia de semana normal, que você dormiu no seu quarto, no ar-condicionado, naquele colchãozinho confortável, e você às vezes não tem força para se levantar da cama porque está chateado com uma coisa, está com um probleminha lá e tal, e você não tem força para sair para enfrentar o seu dia a dia. E naquele dia na romaria, você todo acabado ali, cheio de calo, você se levanta e vai-se embora para até chegar no Canidé. É verdade. Então, assim, a gente tem que entender que a gente não conhece a força que a gente tem interna dentro da gente. A gente tem que buscar essa força, né? Exatamente. E a gente busca essa força com Deus. É com Deus. Deus e Nossa Senhora. É verdade. Verdade. Excelente. Agradecer, Demontier, a sua participação Obrigado. aqui. Muito obrigado, meu irmão. Vem aqui abrilhantar o nosso podcast. E, como o Demontier falou, a nossa base é Deus e buscar dentro de nós as nossas fortalezas, né? Porque nós somos capazes e cada um sabe do seu potencial. Cada um sabe. Então procure ter esses momentos interiores, esses momentos de reflexão com Deus, né? Inclusive está lá numas passagens, na caminhada de Jesus, ele falou que vá para o seu quarto e converse, né? Você vai encontrar. Então quem procura, acha. Então se a gente procurar Jesus, nós tivermos momentos com ele, ainda que no nosso quarto, a gente vai encontrá-lo e ele vai falar com a gente. Então a gente tem que ter essa consciência de que a força vem de Deus, como o Demontier aqui falou, e está aqui inclusive aberto aqui no Salmo 28, Deus é a nossa força. Então eu encerro hoje, a gente conclui esse episódio de hoje do Pod Cadu com essa mensagem especial do Demontier e agradeço a você. E fazemos aqui um novo compromisso para os próximos episódios, você participar, sintonizar com a gente, seguir lá o nosso canal, se inscrever no nosso canal do YouTube, Pod Cadu, e também no nosso Instagram, Pod Cadu Oficial, tá certo? Beijo no seu coração e tudo com Deus e com Nossa Senhora é maravilhoso. Tchau e até a próxima. Até a próxima.